pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. Peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal. Se inscrevam no canal, vão lá, dão seu likezinho, faça o seu comentário em cima desses dois que vou falar aqui, ó, em cima do Bernardo e do Renato. Faça o seu comentário na resenha. Eles vão mandar bem, mas vai lá e faz seu comentário. Agora, eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Essa resenha aqui, vocês vão amar. Eu estou aqui com o Bernardo, que é tricolor, que é simples, não é nada doente. E estou com o Renato também. O Renato também é outro tricolor que não é nada doente. Renato dividiu é dele. Então, Bernardo, obrigado por estar aqui. Renato, obrigado por estar na resenha, irmão. Obrigado a você, Nilton. É um grande prazer a gente estar falando sobre o Fluminense, né? Falando com o clube que a gente ama, que a gente gosta, né? Sempre um prazer. Ó, agora, eu pergunto a vocês o seguinte: vocês começaram o ano, né? O time chegou, foi bem, o Marcão pegou o time, levou o time até, classificou o time para disputar a Libertadores. Começou o ano, vocês fizeram o Campeonato Carioca regular, mas o que vocês estão achando do Fluminense hoje? É um time compacto, um time forte, ou ainda precisa de muita coisa? Fala aí, Renato, começa. Começa você, Bernardo. Não, na verdade, o Fluminense assim, é um time competitivo, né? Acho que desde o ano passado começou a surpreender a gente, né? A gente, ano passado, achou que o Fluminense ia lutar para não cair, como tem acontecido nos últimos anos, né? Só que realmente o time surpreendeu. Começou com o Odair, também ali meio capenga, depois ele teve uma sequência boa, até surpreendente, e depois o Marcão continuou aí, né? Também o início, os primeiros jogos do Marcão foram meio ali cambaleantes, mas depois ele conseguiu seguir, e realmente foi uma surpresa para a gente, né? O ano passado. E esse ano, um grupo da Libertadores assim muito difícil, eu acho que um dos grupos mais difíceis da Libertadores, realmente a gente ficou preocupado, né? Falou, pô, será que vai dar? E realmente foi uma surpresa aí, o time na Libertadores conseguiu aí um bom papel. Algumas situações, alguns problemas que de repente a gente vai falar aí durante essa resenha, mas assim, de uma forma geral, o time está sendo competitivo, né? Então isso é uma coisa que deixa a gente, o tricolor, contente, alegre, né? Agora, a gente vê que tem um potencial maior, que eu acho que pode melhorar, né? Verdade. E torcedor é isso, crítico, né? Está sempre querendo, né? Sempre querendo mais, né? Sempre querendo melhor, né? O Bernardo acho competitivo. Eu concordo com ele com competitivo, mas tenho minhas grandes ressalvas, porque não dá para ter um time só competitivo. O time é a conta do chá. Se não jogarem os 11 titulares, assim, tem um ou outro reserva que consegue substituir, você tem muita perda do time. Não dá para... Assim, a gente perde um jogador, assim, tem jogadores chaves no time, que eu assim, nunca achei que ia falar isso, mas tem jogador-chave, tipo, Caio Paulista. O time depende do Caio Paulista. Depende do Iago. Assim, se um dos dois não jogar, acabou o time não joga mais. Principalmente o Caio Paulista. Assim, e não dá para um time que quer ter aspirações maiores ser dependente do Caio Paulista. Me desculpa, ele é um jogador esforçado, mas não dá. Ele não tem técnica. Eu brinco aqui, eu às vezes falo com meu pai, se o Caio Paulista tivesse um terço da visão de jogo que o Ganso tem, ele seria o melhor jogador do mundo, porque com a disposição que ele tem, falou tudo. Ele resolve. Você falou tudo. Mas é o seguinte, mas eu sei que o seu comentário, você está fazendo um comentário, o Renato, em cima do Caio Paulista do ano passado. Mas desse ano, o Caio Paulista desse ano está surpreendendo. É um jogador, como você falou, faz falta hoje para o Fluminense. Ele faz falta. Ele faz falta. Faz falta, mas vou te falar, hein? O cara está resolvendo, brother. Está resolvendo, mas assim, eu acho que o time não pode ser ele o pilar do time. Ele não joga, o time não anda. Assim, não é que ele
cria as melhores jogadas, que ele faz não sei o quê. Mas ele é o cara que dá o equilíbrio do time. É o Assim, equilíbrio. Agora, Sempre- uma coisa importante é que falta ao Caio Paulista foi o que o Renato falou, a questão da visão de jogo. Tem hora que ele abaixa a cabeça e, assim, ele até é um cara habilidoso, e tal, mas tem hora que ele abaixa a cabeça que, de repente, uma melhor opção era um toque para o lado, né? Então, assim, isso realmente falta esse, né? Mas concordo com o Nilton, que em comparação ao ano passado, meu Deus do céu. Não, é Eu melhor e de Renato, a gente vê no jogo, a gente 300%. comenta, né, Renato? É. Aí fala assim, vai entrar o Caio Paulista. Meu Deus do céu. Não, Caio Paulista não. Era um desespero para ele quando ele entrava, porque, meu Deus do céu, ele entrava no passado, era uma negação, É realmente. negação. Então, tu sabe que ele me recorda um pouco? Ele me recorda, cara, assim, essa força dele, esse jeito dele jogar, me recorda o Richarlison, cara. Tinha essa força também, assim, pela lateral, né? Assim que ele entrava. Cara, ele era um jogador assim forte que nem o Richarlison, cara. E, cara, hoje eu vou te falar, vocês têm que engolir. Vou dar uma desagala aqui, vocês têm que engolir o Caio Paulista. É verdade, tem que engolir mesmo, falou tudo. É aquele negócio, é o mal necessário. É o mal necessário. É verdade. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Cara, tem um jogador do time de vocês que realmente a mim me surpreende, eu tenho certeza também que surpreende vocês. Pela idade, pela disposição e pela vontade de jogar. Que é um cara que gosta de estar em campo, gosta de jogar. Queria que você me falasse sobre o Nenê. O que vocês acham? Que falta ele faz para o Fluminense? Ou se realmente... Ou não faz falta o Fluminense? Não, eu acho que o Nenê assim, é um jogador que tem uma experiência absurda, uma inteligência, né? Assim, um Verdade. cara que você vê que quando mata a bola, diferente do Ganso. O Ganso é esse jogador, mas o Ganso é parado, né? O Ganso é aquele é o sanguessuga. Então ele tem uma inteligência absurda, tem uma habilidade absurda, mas parece que tem 80 anos jogando bola. Né? Então não adianta. O Nenê não. O Nenê já é um cara que tem você vê que ele joga com amor à camisa, mas não questão de ser, mas ele com amor ao que faz, né? Que é o jogo, é o jogo de futebol. Ele joga com muita vontade, tu vê que ele, assim, ele se doa, ele corre, tu vê que ele não pela idade dele, ele corre muito mais do que muito garoto aí. É verdade. Só que, obviamente, chega um ponto que ele não consegue, né? Então, assim, ele faz o time geral. Eu acho que o Nenê, só de vez em quando, eu acho que ele exagera um pouquinho nessa situação de prender a bola, fica dando aqueles passes, Aquele toquinho de letra, aquele toquinho de letra, que ele prende a bola na lateral e aí pô, tu sabe que ele vai lá, o rolinho para frente, para trás e dá a letra, né? É isso aí, é isso aí. Mas a gente sabe que ele é um jogador também que ele se doa, entendeu? É um cara que, assim, ele está sempre ligado, faz jogadas inteligentes, né? Na hora que ele tem que dar um passe, ele dá um passe. Né? É um cara que realmente é ali vamos dizer assim, né? É uma gota ali no oceano do Fluminense que, pelo menos, é um cara que tem uma visão de jogo. É um cara que pode dar um passe diferente. É o cara da lucidez ali do time. Mas pô, é aquele negócio. Fez 40 anos hoje, né? Pô, assim, 40 anos, né, cara? Fez 40 anos hoje. Pô. Assim, não dá para você botar assim. Eu acredito muito. Assim, o sucesso que o Fluminense está tendo esse ano é o Roger está conseguindo equilibrar aí, segurar Fred e Nenê, mas ele só está conseguindo isso por conta das 5 substituições por jogo. Que, pô, se tivesse aquele normal de 3 substituições, o time do Fluminense não ia conseguir andar. Porque ele não ia ter como tirar todo o jogo por Fred e Nenê quando dá 20 minutos do segundo tempo para poder poupar os caras e botar outros caras, mas ele ia ter que segurar a substituição. Não ia dar para substituir os dois todo o jogo. Agora, uma pergunta que eu faço a você, assim, que estou fazendo normalmente, mas eu vou perguntar também a vocês. E o trabalho do Roger? O que vocês acham do trabalho do Roger? Nilton, olha só, eu gosto do trabalho dele, tá? Assim, gosto do trabalho dele desde que ele vem fazendo lá do tempo dele de Grêmio, depois Palmeiras, Bahia. Eu gosto do trabalho dele. Tem algumas coisas assim que, pô, por exemplo, esse esquema de montar o time assim, em função do Caio Paulista. Não me agrada. Não, assim, não é que eu implique com o cara. Pô, é que, pô, assim,
Não dá, você tem outras, você pode ter outras opções. Assim, a grande crítica que eu faço a ele ser rígido com o esquema dele, ele colocar esse esquema de 2 pontas, os pontas que são atacantes, o cara tem que às vezes está marcando a linha de fundo atrás do nosso Não lateral. tem uma alternativa, né? Não tem uma alternativa. Pô. Assim, você não tem uma outra alternativa. E com o Fred e Nenê em campo, você joga, assim, na marcação, na hora do equilíbrio, você joga com -2. -2. Para fazer esse verdade. equilíbrio. Isso é verdade. E aí você tem que voltar. Mas você poderia criar uma outra alternativa de jogo, sei lá, colocar, tirar um dos pontas e botar 4 no meio-campo com o Nenê, botar três caras no meio-campo, o Iago, o Martinelli do lado, botar um cara mais fixo no meio, que seja o André, que seja o Hélio. Então, pode botar o Nenê fazendo a ponta desse coisa, botar o Fred com outro cara mais veloz na frente, que quando for atacar tenha mais velocidade, consiga chegar inteiro. Pô. Você vê aquele Gabriel, o menino, o Biel, jogando, pô, ele chega lá na frente com morto. Porque pô, ele pega a bola atrás do Egídio, toca no meio, corre, vai, não sei o que. Quando ele chega para decidir, ele está com meio metro de língua para fora. E aí pô, não consegue tomar a decisão certa. Não, então, mas aí vem essa coisa do Roger. Eu acho que o Roger, assim, o trabalho do Roger é bom, mas eu acho que ele joga, às vezes, defensivamente, excessivamente defensivo, né? O esquema dele. Ele tem esse esquema, como o Renato falou, são 2 quase pontas, vamos dizer assim, abertos, né? E aquilo, eles jogam, meu amigo, os meninos correm igual uns loucos. Né? Porque é aquilo que o Renato falou, eles ficam atrás do lateral e tem que ir lá na frente, toda hora, vai e volta, toda hora vai e volta. Só discordo do Renato quando ele falou que são 2 a menos marcando, que o Renato, o Nenê da marca, né? O Nenê acho que na volta, dá aquela corrida, dá aquela acertada. Faz sombra. O Fred engana, o Fred corre de um lado para o outro lá à frente enganando, daquele Miguel 2 minutos. Depois... Aquele trotinho no meio do zagueiro. Isso. Mas o Roger, por exemplo, os jogos contra o Flamengo, por exemplo, que eu fico louco, né? Que, pô, joga atrás. Aí nos últimos 30 minutos, né? 15 do segundo tempo, marca o Flamengo lá na frente. Cara, anula a saída do Flamengo e começa a jogar melhor. Então, quando o Fluminense sobe a marcação e marca lá na frente, você vê que tem um sucesso nesse tipo de marcação. Sucesso nesse tipo de método, né? Teve um jogo, se eu não me engano, acho que foi contra o River Plate, também da Libertadores, que ele fez a marcação lá em cima. Isso, marcação lá em cima. O cara abafou o River Plate. Cara, a gente amassou aquele jogo. Amassamos. A gente trucidou ele de lá. Então, assim, por que não faz isso todo jogo? Ou então, por que não faz isso pelo menos uma parte do jogo, né, dos jogos em alguns momentos? Mas não, tem jogo que ele joga totalmente recuado. Até mesmo nesse dia contra o River Plate, que fez uma fase maravilhosa e depois, com mais tomou sufoco do River Plate. Mas você isso falou, é o técnico. Você falou uma coisa, você falou uma coisa engraçada. Atrás do time com mais Newton. Você falou uma coisa engraçada, viu? Ele podia adotar isso aí como esquema de jogo do Fluminense. Por quê? Marcar lá em cima. Porque o Fluminense hoje tem um meio de campo competitivo, bom de marcação, e tem uma defesa segura. Então, cara, esse esquema de jogo dele marcar lá em cima, ele poderia tranquilamente. Sim, não precisa ser o tempo todo, não precisa ser o jogo todo, mas pô, vamos fazer uma estratégia, ó. A partir de tal momento, vamos né, ver como é que vai ficar isso. Mas, Bernardo, se ele faz isso do início do jogo, pô, ele não aguenta. Com o Nenê e Fred em campo, ele vai matar os caras com 30 minutos de jogo. Com 30 minutos de jogo, pô, os 2 vão morrer. Aí, por isso ele faz numa parte, né? Mas por isso ele faz do meio para o final do jogo, que é quando ele troca os 2 e aí ganha velocidade para fazer, ganha fôlego para fazer isso. E aí pega os outros mais cansados e aí faz isso. Se começar com os dois fazendo essa pressão, não vai conseguir, ele vai morrer com os caras. Vai fazer os caras morrerem. Mas contra o River Plate ele conseguiu fazer isso. Né? Conseguiu. Então, assim, de repente, 15 minutos, 20 minutos, né? Uma coisa que seja uma alternativa, né? Não pode jogar com medo. Não, isso aí. E contra o Flamengo, cara, é uma coisa que dá para tu fazer isso tranquilamente, abafar, porque a defesa do Flamengo, ela dá muito mole. Então dá para você jogar abafando eles para botar eles meio tordoados, sabe? Dificultar um pouco também a saída de bola deles, né? Isso é tranquilamente. Agora, Renato, eu tenho uma resposta para você.
Fale. Renato e Bernardo. Eu tenho uma coisa para falar para você. Eu não sou fã do Caio Paulista, não sou, não. Mas escuta só agora. Você, pô, cara, o Renato, o Roger foi lá, ressuscitou o cara. Ressuscitou, cara, porque ele não era nem titular do time dele, não. Não era, não. Quando ele começou a entrar, que ele falou, pai, deu vida a ele. Ele deu vida a esse cara. E o Caio Paulista acabou respondendo a ele. Respondeu a ele assim, a oportunidade que recebeu. Meu irmão, você vai ter que aturar o Caio Paulista um bom tempo aí. Vou ter que aturar. É o mal necessário. Pô. Ele é daqueles jogadores, é o mal necessário. Enquanto continuar jogando desse jeito, ele é o mal necessário. Se você muda o esquema, aí pô, você tem outras alternativas. Agora, com esse esquema, com os jogadores que tem hoje, ele tem que jogar, ele é titular absoluto. Cara, assim, porque não tem no elenco um outro cara com a força dele para poder fazer essa... E não força e velocidade, né? Ele é muito rápido. E não tem medo de errar, não, hein? Não tem medo, não. Não. Nesse sentido, eu concordo. Ele não tem medo de errar, ele tem muita personalidade, até demais, às vezes. É como eu falo. Como eu falei, às vezes ele podia tocar melhor a bola, ter um pouquinho mais de visão de jogo, porque ele às vezes abaixa a cabeça, mas ele vai mesmo. Vai, pô, dá aquele chute, pô, tá lá, pô, dá aquele corte para dentro, tá todo atabalhoado, pô, aí chuta, pô, tem 10 caras na frente dele, vai lá dar o chute, aí o chute bate do cara, pô. Mas não dá, pô, assim. Agora, uma pergunta. Vai ter que aturar. Vocês acham que o Fluminense vai chegar longe nessa Libertadores? Porque essa fase agora venceu 2-0 lá, né? O Cerro Porteño, tem um jogo aqui. Não vai dar mole. Eu tenho esperança pelos adversários, né? Assim, a gente tem... A nossa chave não é uma chave assim... Lógico que toda Libertadores é difícil, né? Não pode dizer que é jogo fácil. Mas, comparativamente, a gente está pegando adversários que são possíveis, né? Possíveis. Acho que beliscar a semifinal eu acho possível. Assim. Eu acho que eu estou torcendo uma semifinal Fla-Flu aí, pô, seria lindo, né? Ganhar do Flamengo na semifinal e ir para a final do Libertadores, ganhando do Flamengo na semifinal, pô. O gol do Caio Paulista. Fantástico. E com o gol do Caio Paulista, pô. E gol do já pensou? Bota uma estátua para ele na Laranjeira. Não, eu já tô fazendo aposta com os flamenguistas antes. Né? Falou, se for Fla-Flu na semifinal, vamos apostar aí. Porque, assim, o Fluminense fez uma vitória muito boa contra o Cerro. Né? Eu acho que o jogo aqui não vai ser fácil. Não pode dar mole, como o Fluminense deu mole com o Júnior Barranquilla aqui, porque na Libertadores estava muito bem, aí meio que ficou de sapato alto. Não, o Júnior Barranquilla aqui, tranquilo, e tomamos ferro aqui. Né? Então, assim, tem que entrar. Eu acho que foi boa essa derrota para mostrar para o elenco, que também o elenco, apesar de ter gente de experiência, é uma galera também muito nova, né? Então sobe muito a cabeça, né? Então, assim, esse jogo contra o Cerro a gente não pode dar mole e dá para a gente passar pelo próximo, que é Vélez ou... O Barcelona, de Guayaquil. Isso. Então, assim, são dois times que são possíveis. O Fluminense... Realmente jogando Libertadores, está jogando com uma vontade, com uma garra, assim, e também tendo sorte, né? Assim, então junta, né? Uma série de coisas, né? Que tem que dar sorte. E esse outro jogo aí também o jogo da volta com o Cerro tem que tomar cuidado com a arbitragem, né? Que vão vir tentando compensar alguma coisa daquele impedimento lá Concordo. Concordo. E aí não pode dar mole, que vão arrumar alguma coisa para poder compensar aquilo lá. Com certeza, porque eles queriam até anular o jogo. Tentaram, não iam, com certeza, mas tentaram anular o jogo. O negócio fácil, esse meio campo do Fluminense é um meio campo de garoto. O Iago, você falou, o Renato falou sobre o Iago, né, também, que é o meio campo também, que, cara, ele, vou te falar, é um motorzinho. Vocês tinham um jogador no meio... Vocês tinham um jogador no meio campo, que o Iago, inclusive, acho que o Iago entrou no lugar dele, né? Ele foi vendido. Pô, cara, aquele doido estava abusando da bola. Ele estava abusando. Aí vocês me criaram o tal de Iago. Aí vem com o Martinelli, aí vem com o André. Meu irmão, vocês estão brincando, brother. Sabe o que é, Newton? A gente tem uma capacidade, o Fluminense tem uma capacidade de criar jogadores bons, né? A base do Fluminense é sensacional. Pena que o momento do clube não é bom e a gente não consegue vender, né, bem esses jogadores.
Mas a gente tem um repertório de jogadores aí. E o pior, não dá nem vender bem. Você não dá espaço, tempo para os caras maturarem, né? Por exemplo, o André, o Martinelli, o Biel, chegaram com 20 anos, 21 anos, pô, estão chegando numa época boa. Agora, pô, assim, já foi vendido, mas, pô, estão queimando o Kaique. Né, cara? É verdade. O Kaique não tem corpo. Ele não tem corpo. Com 17 anos, pô, ele não tem corpo para disputar o jogo de profissional ainda. Ele tem que amadurecer. Ele tinha que estar lá. Vai um jogo profissional, volta para o sub-20, vai não sei o quê. Assim, eu vejo a torcida muito pedindo o menino do sub-17 na lateral esquerda. Pô. Eu detesto o Danilo Barcelos e o Egídio. Mas eu acho que o menino de 17 anos não é a solução, porque vai queimar o moleque. Mas, Marcelo, 17... Renato, falaram que ele é bom, né, cara? Ele é bom, eu vi os jogos do Sub-17 no ano passado. Mas, pô, ele tem 17 anos, pô. Se botar ele vai errar mais do que o Egídio, ele vai errar mais do que o Danilo Barcelos, pô, e aí, pô, daqui a 3 meses, o cara não vai prestar. E é um bom jogador. Tem que fazer o quê? Tá lá ele é Sub-17, treina com o profissional, vai jogar o torneio sub-20, mas, pô, não, o cara não joga no sub-20 e não joga no profissional, pô. O cara vai ficar o quê? Daqui a 2 anos ele está esquecido, ele não dá nada. É verdade. Então tem que fazer a maturação dos caras. Tem que fazer essa maturação deles. Uns vão ser aproveitados, outros não vão, uns vão vingar, outros não vão, mas você tem que ter esse tempo de maturação. Não dá para pegar o boneco lá, foi vendido, o Kaique, pegar e botar lá. E botar ele para fazer o que ele não fazia. Pô. No Sub-17 ele não corria, ele não voltava antes do meio-campo do Fluminense. Ele pegava sempre a bola do meio-campo para frente. Aí faz ele jogar atrás do lateral direito. Nossa, não dá. Ele não vai aguentar, não vai fazer nada. Fez até pênalti. Vai fazer pênalti, vai fazer tudo. Vai errar passe na saída quando pegar a bola, vai assim. E aí vai ser Agora, voltando ao Iago, realmente o Iago é um jogador assim, limitado tecnicamente. Você vê que o Iago é bem limitado. Como era o Dodge, né? Como era o Dodge. Mas dá uma perna. Bernardo, dá uma perna esquerda para o Iago, por favor. Porque, pô, a bola cai na perna esquerda, ele se entorta todo para chutar de trivela com a direita, pô. Você sabe, Newton? Ô, Newton, eu sou professor de educação física e tenho uma escolinha de futsal, né? Que legal, E aí, eu sempre falo para os moleques, né? Para a criançada, né? Até 10, 12 anos. Mas eu sempre falo, cara, vocês têm 2 pernas. Vocês têm que saber usar 2 pernas. Para mim, é inadmissível um profissional não saber bater com as 2 pernas. Tudo bem, você pode bater melhor com uma do que com a outra. Normal, sua perna é melhor. Mas, minimamente, o cara tem que saber fazer. É profissional, Nil. Você tem que forçar o gesto com a outra perna para poder não fazer com a outra, mas não pode. Mas, Marcelo, isso aí, Bernardo e Renato, isso aí que você está falando, Bernardo, é uma coisa que tem que ser feito desde aí que você está falando, desde molequinho. Você fica fazendo aquilo ali, que esse movimento repetitivo, o cara aprende. Mas você não vê isso, cara, nas bases hoje mais, você não vê mais. Mas Newton, também tem o esforço do jogador. O Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo porque ele se esforça. Porque ele tem metade da habilidade do Messi. É verdade. Mas só que ele é um cara que é esforçado, o cara é atleta, o cara, sabe, ele faz repetição, por isso que ele é o que ele é. Então, minimamente, o jogador de futebol tem que se esforçar um pouco. Pô, não, vou trabalhar com a minha perna ruim, vou trabalhar com a perna que eu não sou bom. Né? Isso também vai do esforço do jogador, que antigamente se tinha, hoje em dia não tem. Pô. O cara treina e vai embora. Não tem gol de falta mais. Qual é o último gol de falta que a gente vê? Gol de falta. Pô, na década de 80, a falta dentro da área era 50% de chance. A gente sabia que cada time tinha um jogador que batia falta, era 50%. Quem faz gol de falta é o Nenê, que tem 40 anos. Que é o cara que treinou a vida inteira para bater falta. Isso aí é verdade. Os moleques de 20 não fazem gol de falta. Não fazem, cara. Você vê na seleção brasileira, os caras estão buscando quem faz um gol de falta. Não tem, mas quem faz gol de falta na seleção brasileira? Cara, brincadeira isso. Agora, olha só, eu vou perguntar uma coisa a vocês. E dessas contratações, quem vocês acham assim
que foi boa contratação dessas aí que o Fluminense fez? Eu achei assim, os reforços bons para a Libertadores, tá? Só que pô, contratou muita gente igual. Assim, contratou. Tinha lá já o Nino, Lucas Claro, Matheus Ferraz. E aí, pô, contratou o David Braz. Para quê, pô? É, Não precisava de dois. Contratar Manuel e David e teve Braz. Pô, demais, é então verdade. precisa de um. Precisa de um. Ah, pô, Bobadilha e Abel Hernandes. Pô, precisa de um só, não precisa de dois, pô. Contratou um cara de lado, pô. Aí apostou, aí vem minha crítica de novo, pô. Eu não estou pegando no pé do cara. Mas, pô, você contrata o Bobadilha e Abel, pô, os dois para ser reserva do Fred. Então você tem contratou o reserva e o reserva do reserva. E aí, pô, você tem nas laterais, o Caio Paulista e o Gabriel. Pô, tinha que contratar um cara para ser reserva deles, um cara com peso, com experiência. E aí, pô, você concentrou as contratações, contrata o Casares, pô, gordo por gordo, Porra, assim, que não corre, deixa o Ganso lá, pô, cara, já tem ele o é Ganso. preguiçoso, aquele cara, hein? Pelo amor de Deus. Bota um cara que, pô, contrata um cara que vai te dar mais dinâmica, alguma coisa. Ah, é a oportunidade do cara vir, não sei o quê, vamos ver se o cara se recupera. Mas, assim, minha crítica são bons, alguns estão resolvendo alguns jogos, mas, pô, assim, poderia ter diversificado posições, melhores posições. Por exemplo, a lateral esquerda. A lateral esquerda é um problema do Fluminense. O bom é o que está fora. Pô, joga o Egídio, o bom é o Danilo Barcelos. Joga o Danilo Barcelos, o bom é o Egídio. Pô, não tem. Não, é verdade. Isso aí eu tenho um ódio mortal do Egídio. Eu tenho um ódio mortal do Egídio. Quando ele fez o último gol aqui, eu mandei mensagem para o Renato. Nunca critiquei, nunca critiquei. Pô, Mas o Egídio, aí dá 20 minutos depois do jogo, ele quase faz um pênalti. Pô, estica o braço, é corre isso. e quase faz um pênalti. Pô, não Não, dá, e se cara. você for observar, o domínio de bola do Egídio, Nilton, o controle de bola que o Egídio tem, são poucos jogadores do Brasil que Não, tem. ele tem bom Ele domínio. tem. Ele cruza, ele sabe jogar bola. O problema é que ele defensivamente é uma negação. Ele só faz asneira defensivamente. Só E outra faz coisa. asneira. É todo jogo, de 2 em 2 jogos, ele faz um pênalti, ele erra um lance, ou ele dá gol. É impressionante, É sempre. E, verdade, aque, falou tudo. É e verdade aquele mesmo. negócio, Bernardo, ele joga bem, mas se ele jogasse tudo que ele acha que ele joga, pô, ele ia ser pô, melhor do que o Newton Santos. Que ele acha que ele é melhor do que o Newton Santos. É verdade mesmo. Cara, coitado. Uma pergunta foi para vocês. Assim, dessa vida de tricolor de vocês, assim, eu queria que você me falasse um título do Fluminense que marcou a vida de vocês. Sabe? Bom, não, assim, que marcou realmente a minha vida e marcante foi o gol de barriga do Renato, porque eu fui para o Maracanã, assim, eu estava no Maracanã, aquela época que vendia na hora, né? Eu falei, passei, ia para casa da minha madrinha, eu falei, cara, pô, vou entrar nesse jogo aí. Eu entrei, perdi guarda-chuva, perdi dinheiro, foi uma loucura. Aquele jogo realmente, assim, porque eu estava lá no Maracanã, né? Assim, foi uma. Emocionante. Pela situação do jogo, né, cara? Pô, a gente abriu 2-0, pô, depois com -1, na verdade, depois com -2, né? Menos dois, é. E aí, cara, a gente conseguiu empatar. Foi incrível, foi uma loucura. Realmente, assim, foi um título que marcou pelo enredo, né, todo. Né? Pô, título mesmo foi esse do gol de barriga. Foi o Bernardo, nós somos contemporâneos, foi isso mesmo. Agora, pô, eu tenho jogos, assim, no gol de barriga eu não consegui ir ao Maracanã, mas eu tenho jogos, pô, para mim, mais marcantes até que o jogo gol de barriga. Pô. Por exemplo, o 7-1 do Botafogo foi um jogo que eu lembro dele todo. Assim, pô, foi uma aí eu só não lembro se foi sexta ou terça-feira à noite, chovendo no Maracanã, tinha 10 mil pessoas no Maracanã só. Aí, pô, gol de Mário Tirico, de Ézio. Teve os jogos da Libertadores, jogo com São Paulo, da Libertadores, gol do Washington aos 40 e tantos do segundo tempo. Pô, Pô, que esse jogo foi muito, pô, muito incrível. Aquele muito foi. Cara, que barato isso. Pô, vocês são bem. Agora, três jogadores assim que vestiram o manto aí de vocês e representaram. representado que eu vi.
Vamos lá. Pô, eu gostava muito do Ezio. Gostava muito do Ezio. Gostava... Marcão é um cara que, pô, assim, corria muito, assim, não era o cara super técnico, mas é o cara que se entregava, assim, pô, e coisa. E o Fred, né? O Fred, pô, eu fui contra a volta dele, pô, estou pagando com a minha língua Eu contra a também. volta. Estou pagando a minha língua, mas, pô, ele em forma, pô, antes da volta, pô, era espetacular ele jogando, pô, assim, não tem como. Não, eu acho que o Fred, eu acho que é uma unanimidade, né? Eu acho que ele só saiu naquela época do Fluminense realmente por aquele problema com o presidente, né? Com o Peter, né? Acho que era o Peter na época, né? Acho que era o Peter. E Era. que ele brigou e tal, mas o Fred tem uma ligação, foi bicampeão brasileiro com o Fluminense, né? Eu acho que tudo que ele demonstrou aí para o clube, né? E tem demonstrado ainda, né? Eu acho que o Fred realmente é um ídolo. Podemos dizer aí que praticamente de todos os tempos do Fluminense, né? Por conta do tempo que ele jogou no clube, né? Que a gente teve aí o Rivelino, né? Mas o Rivelino não passou um período tão grande quanto o Fred, né? Então, eu acho que é um cara. E o cara, um jogador que eu sempre gostei muito, que é um pouco mais das antigas, é o goleiro, cara, o Paulo Vitor. O Paulo Paulo Vitor Vitor. foi um goleiro que me marcou muito, né, cara? Assim, na década de 80 e início da década de 90. Ele, pô, foi um jogador realmente que sempre eu sempre gostei muito, sabe, do Paulo Vitor goleiro, né? Veio aqui, é um jogador que realmente sempre esteve aí na minha lembrança, né? E assim, mas basicamente assim, a dupla Assis e Washington também, que, Pô, cara, que eu marcante, posso né? botar como um jogador, né? Que era uma dupla Era a Uma que dupla. dupla, é. era sensacional, nos deu muitas alegrias. A gente, assim, são muitas. Naquela época o time ainda ficava mais tempo, né? Você vê que hoje em dia há um rodízio muito grande, né? De Pô, jogadores, não né? tem como você Então, falar, pô, não, eu gosto desse jogador aqui, pô, daqui a 2 anos ele saiu do time, foi para outro, foi não sei o quê, pô, é daquele o time eu próprio gostava. Conca, né, cara? Conca É, jogou, É. foi pro Flamengo, quer dizer, pô, aí o é. Pedro agora saiu, pô, foi pro Flamengo, aí, pô, vai ser ídolo, pô, aí Mas, é difícil, né? não dá, pô. Tem como, né, É Newton? verdade, Porra, tá certo, tá certo, tá porra. certo, tá certo. Ó, Bernardo e Renato, cara, brigadaço pela resenha. Eu marco o tempo aqui, mas passa tão rápido. A gente até podia falar até mais coisas, mas é o tempo. Cara, Não, é brigadaço por verdade. você estar aqui comigo na resenha, Ok. cara. Muito obrigado mesmo, cara. Tá bom, obrigado, Newton. Pô, obrigado aí. Bom sempre falar do Fluminense, pô. Ainda mais É, com os amigos. é um prazer aí com você aí de dar oportunidade para a gente falar e para o Renato aí, a gente é o seguinte, Nilton, a gente vê jogo e fica falando pelo WhatsApp aí, ó, é isso, solta ele, joga, pô, tem que fazer isso, tem que fazer isso. É É, muito engraçado, é é muito lance a lance. legal. É ver o jogo com o celular aberto. Pô. Aí a gente É, fica trocando mensagem, pô, um com o outro. Pô. Pô, demais, verdade, demais, mas demais. obrigado aí, Mas falar de valeu Fluminense é mesmo. bom. Ó, um abraço, brigadaço aí. E peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, dar seu likezinho, seu joinha, faz seu comentário para assistir a resenha com essa desses dois aqui, que foi maravilhosa. Um abraço e obrigado, irmão. Tudo de bom. Um abraço aí.